Jornal Repórter Diário, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet. Toda sexta-feira, quer dizer, todos os dias, né? Geralmente entramos às 19 horas aqui dos estúdios, com o resumo do dia, trazendo também entrevistas com os principais entes aqui da região, políticos e de outras áreas. Mas hoje, até pelo que se celebra nesse dia 22 de março, nós fizemos essa live um pouco mais cedo. Para quem não sabe, hoje é o Dia Mundial das Águas, com uma data que é celebrada desde 1993, instituída nas Organizações das Nações Unidas e é comemorada no mundo inteiro. E lógico que quando a gente tem uma data como essa, não é só um momento de celebração, mas também um momento de reflexão. Como é que nós estamos cuidando da nossa água? Para quem não sabe, o Brasil é o país que mais tem a maior porcentagem de água doce do mundo, 14%, segundo a ONU. E o ABC, com suas bacias, principalmente a Billings, é sempre um lugar que todo mundo olha e vê como é que está a questão da preservação, não só da preservação, da conservação, do cuidado que se tem com as águas que nós temos aqui na região. E para falar do assunto, nós trouxemos um especialista, uma pessoa que acompanha muito bem toda a situação, que é o Virgílio Alcides de Farias, advogado e ambientalista. Virgílio, muito obrigado por ter vindo aqui ao RDTV, por ter aceitado o nosso convite. Uma ótima noite. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço vir aqui para tratar de um assunto que é fundamental, que é essencial para todas as formas de vida. Quer dizer, vamos falar de água, né? Quem vive sem água? Quer dizer, eu sou do sertão de Pernambuco, São José do Egito, Vale do Pajeú, do rio Pajeú. Eu já passei sede. Eu sei o que é não ter um copinho desse com água para beber. Já vi animais, gente morrer de sede. Você tinha época, né, que você entrava na caatinga, era aquela carniça, que eram os animais, né, tanto domésticos como os animais, né, da floresta, morrendo por falta d'água. Inclusive eu vim para São Paulo, como muitos sertanejos nordestinos, para escapar da sede, da fome que a sede faz. Eu cheguei aqui em São Paulo, tinha garoa, cheguei aqui em 1975. Eu não acreditava que eu estava num lugar que chovia todo dia. Entendeu? Quer dizer, aí eu fui trabalhar, a minha profissão, eu aprendi a ser eletricista de manutenção industrial, e eu fui trabalhar na indústria, e naquela época de 78, 79, quando teve as greves, tá, eu me ouvi nisso, aí depois eu vim conhecer a represa Billings. Quer dizer que tinha um lado limpo e tinha um lado sujo. Mas como um lado limpo e um lado sujo? Né? Como entender isso? Que é aquela, ali onde passa a Anchieta, né, ela, né, separa o braço do Rio Grande, aí é o braço do Rio Grande, que vai até o Rio Grande da Serra, é o chamado lado limpo. E o outro é o lado sujo, que trazia, e ainda hoje traz tudo, que é tranqueira gerada na Grande São Paulo. Então, o que a gente está chamando a atenção nesse dia internacional da água, que seja um dia de muita reflexão. E que esse dia se torne todos os dias. Porque a água, quando você só sabe o que é esse líquido mole, né, tão importante, quando ele falta. A gente teve crise de água aí, né? Recentemente, 2012, 2013. Isso, né? Até mesmo esse ano aqui na região, né, por causa do abastecimento. Quer dizer, a gente tem crise de falta d'água e tem crise de excesso d'água, tá certo? Então, o que a gente precisa é que a crise não é da falta d'água nem do excesso d'água, é da gestão. Como é a gestão que se faz da água? Quer dizer, se ocupa os rios, os fundos de vale, né? Se invade as áreas de mananciais, se desfloresta aonde tem as nascentes. Aí você impede o ciclo da água. É o que está acontecendo aqui no Grande ABC há muito tempo. Não só na ABC, né? Em vários lugares do Brasil tem bastante. Sim, o Brasil inteiro, mas a gente está falando aqui porque a gente tem, no Grande ABC, o maior reservatório de água que tem a sua função primeira, essencial, para abastecimento público da Grande São Paulo. Olha, o Grande ABC tem esse reservatório chamado Billings, que é pela lei para abastecimento público da Grande São Paulo. E o que é que se fazem, que nós fazemos? Quando eu digo nós, eu estou incluindo os governos e a sociedade também. Né? Fazemos com isso. Joga os esgotos, joga esgoto, né?
E os esgotos, gente, não é para ser lançado no rio em lugar sem tratamento. Quer dizer, quando a gente está lá na conta da água, você olha lá que você paga água e paga esgoto. O esgoto é para que esse esgoto, que é água servida, seja coletada, transportada e tratada. É para isso que a gente paga na conta da água. O que é que faz o órgão de saneamento ambiental, seja ele estadual, seja ele municipal? Ele coleta e transporta e solta no primeiro rio. É só aqui no Fundo de Santo André. Vai em qualquer curso d'água, rio, aqui, aquele que não está totalmente entubado, coberto, você tem lixo e esgoto. Sim. Entendeu? Por que a gente paga por um serviço e esse serviço, a gente não tem esse serviço? E a população cala com isso. É que também acho que tem uma explicação política, até mandar um abraço aqui para Tereza Marano, o Humberto Beraldo, a Silvana Ferrari, que já comentaram aqui na caixa de comentários dessa live. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda para a gente. Mas também tem uma questão política, né? Infelizmente, a gente conhece muito bem o setor político, se faz muita obra para aparecer, né? Os famosos castelos, as pirâmides ali, né? Que a gente costuma dizer entre aspas. Mas as obras de saneamento, que são as obras essenciais para que não aconteça isso, né? Que dejetos não sejam jogados de qualquer maneira nos nossos rios, como elas não aparecem, parece que não tem uma valorização desse tipo de ação. Parece que os governos ainda não se tocaram da importância real daquilo, né? Por mais que a obra não apareça, fatalmente as obras de saneamento são aquelas que mais influenciam a nossa vida, porque influencia na questão ambiental, influencia na questão de saúde, né? Então parece que cada vez mais a gente se perde em relação a isso, né? Pois é, quer dizer, ela aparece, sabe onde? Na doença. E as pessoas lotando os postos de saúde com doença. Quer dizer, ao não fazer o saneamento básico, o saneamento básico está montado em 4 pilares, que é o fornecimento de água, a coleta, transporte e tratamento do esgoto, controle de cheia e de resíduos. Nós não temos lixo no Brasil, é resíduo ou rejeito. E o que é que se tem? Essas políticas elas não são implementadas principalmente pelo fato que você está dizendo, só que isso é incompetência do gestor público. Incompetência, porque ele não consegue entender. Por exemplo, há estudos aí que diz que cada real ou dólar investido em saneamento básico se economiza, dependendo de onde, até 10 reais, 10 dólares em saúde pública. Sim. E a gente não vê, por exemplo, a vigilância sanitária, que tem a mesma competência, inclusive de punir, que tem a CETESB. E ela não trata desse assunto. Inclusive, estou falando disso, até aproveito, porque dia 25, pela primeira vez na história, o pessoal da Vigilância Sanitária aqui da região do ABC, né, liderado pelo Fernando Galvanês, que trabalha na Vigilância Sanitária do Estado, está chamando a sociedade civil para discutir aqui no consórcio, para saber como é que a Vigilância Sanitária deve se envolver na questão ecológica ambiental. Só que o Código Sanitário do Estado de São Paulo já diz o que a Vigilância Sanitária tem que fazer. O código é de quando? Só pra gente O código é de 98. Ou seja, um código de 21 anos. Entendeu? E nada era feito de verdade, não tinha fiscalização de verdade. Quer dizer, continua não tendo. Quer dizer, aí, os profissionais, por sua conta própria, estão chamando a cidade para conversar, até para fortalecer. Claro. Nós temos na Constituição do Estado de São Paulo, que é de 89, e foi uma emenda do Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC à época, um artigo que é o artigo 208, que diz o seguinte: veda o lançamento de esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento em qualquer corpo d'água do Estado de São Paulo. Vai em qualquer corpo d'água do Estado de São Paulo para você ver o que é que tem lá. Tem um outro artigo que está nas disposições transitórias dessa mesma Constituição Estadual, que é o artigo 46, que está lá no final da Constituição, que deu um prazo para que o governo do Estado e prefeituras tomassem medidas eficazes para não mais lançar esgoto na Billings. Esse prazo venceu no dia 5 de outubro de 1992, sem que nada tivesse sido feito, ou que tenha sido feito. Quer dizer, agora, o governo do Estado tem a obrigação de cumprir a Constituição,
Os municípios, os gestores municipais e estaduais têm a obrigação, e a gente também. Quando a gente não cumpre uma lei, eles não punem a gente. Sim. Tá certo? E por que que eles não... Quer dizer, a lei não pune eles. E até para acrescentar essa história, tem agora uma lei mais recente que a lei da Binix, uma lei específica para Binix, e que, do jeito que você está falando, do jeito que você está tratando, apesar desta lei, também não houve nenhum tipo de avanço real, não só da lei, porque uma coisa é lei é livro, né? Tá lá no livro, tá lá escrito, pode ficar lá para sempre e ninguém fazer nada. Mas, pelo jeito, mesmo que esse avanço na legislação, não houve avanço na realidade, ou seja, continuam tendo a mesma postura de continuar jogando rejeitos na Binix, de sujar ainda mais o lado que ainda continua sujo. E a gente não sabe se de algum modo pode atingir ou não o lado limpo, não sei se você tem esse tipo de conhecimento. Ou seja, cada vez mais piora a situação e não melhora, né? O que a gente esperava com a lei da Binix. Né? Por exemplo, em 1976 foi criada a Lei Estadual de Proteção aos Mananciais, que tinha, isso é uma lei ótima, né? Tinha, sabe, limite de construção, limite de lote. O menor lote, para você ter uma ideia, é 500 metros quadrados. E só podia construir, dentro desses 500 metros quadrados, 30%. E se dependendo do local, não podia construir nada. Quer dizer, o governo, é uma lei que se colocou lá numa prateleira da Assembleia Legislativa, o próprio governo não cumpriu, os deputados estaduais que têm o dever de cobrar o cumprimento da legislação, fechou os olhos, entendeu? Quer dizer, ocupou-se, aí depois que ocupou e poluiu, aí vamos mudar a lei, para adequar a lei à situação dada, ao ilegal. Aí veio, inclusive a gente discutiu muito isso, começou em 97 a discussão da elaboração, que teve duas leis de mananciais, uma geral, né, que deu as bases e tal, e teve as leis específicas aqui na Grande São Paulo, porque cada reservatório tem uma lei específica. No caso da Billing, nós passamos mais de 10 anos discutindo. Então, chegou-se a um acordo, poder público e sociedade civil, vamos, a partir do que está aí, ver o que é possível legalizar, aquilo que não está em área, por exemplo, de preservação permanente, em lugar de nascentes e tal, e a partir daí não tem mais ocupação ilegal e nem clandestina. Estão querendo mudar a lei, porque estão dizendo que essa lei é muito rígida, como era a lei de 76. O que acaba sendo engraçado, né? Porque, por exemplo, a gente começou aqui falando da importância do saneamento básico para a área de saúde, né? Do quanto que se investe em uma saúde preventiva quando você investe em saneamento básico. E agora a gente fala da questão da habitação. Ou seja, as pessoas continuam invadindo os locais e agora eles querem dar uma de João sem braço ali para não resolver o problema, mas, não, vamos deixar meio que do jeito que está, porque senão pode piorar a situação. O grande problema é o seguinte, quem manda invadir são políticos. Pode olhar, toda véspera de eleição tem um mundo de invasões. Sim. É para formar correio eleitoral. Tem vereador que se reelege mandando invadir áreas de preservação ambiental e de mananciais. Quer dizer, e nada acontece contra eles. O que nós precisamos, e a sociedade precisa saber, é que a questão ambiental, incluindo a questão da água, por exemplo, vamos pensar lá o que diz o artigo 225 da Constituição Federal. Lá diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque é um bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida. Exatamente. E impõe-se, está lá no artigo, pode ler o artigo 225 da Constituição Federal, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de garantir esse meio ambiente qualificado de ecologicamente equilibrado para esta e futuras gerações. Então está aí um princípio fundamental do ser humano, que é o princípio da solidariedade. É a gente hoje atuando de forma responsável, para que quem venha daqui 1 bilhão de anos encontre um planeta possível de morar, salubre, que tem todos os recursos naturais que nós temos hoje. Mas na toada que vai, sabe, daqui 1 bilhão de anos não tem mais nada. Vai fazer acontecer com o ser humano o que aconteceu com os dinossauros. Por irresponsabilidade do ser humano. Com a diferença que o ser humano tem juízo,
Tem racionalidade. Né? Que tem juízo que deveria usar. Né? O Virgílio está trazendo esse histórico, é tão importante em trazer esse histórico de leis e tudo mais, para você ver que, infelizmente, aqui no Brasil, a questão ambiental, para quem tem poder real para fazer as mudanças no Brasil, sempre foi uma questão muito mais de discurso do que de ação. Infelizmente, é muito nisso. E aí os ambientalistas que vão lá, lutam, insistem, muitos dão até a vida, infelizmente, na região norte do Brasil, por exemplo, quantos e quantos morreram? Chico Mendes, um deles, só para citar um nome. O Brasil é o país do mundo que mais mata ambientalistas. Você tem uma ideia? Ou seja, olha... eu não mato não, claro que não. Mas olha o absurdo que é toda essa situação. E nosso histórico continua ali. O Brasil, que tem uma natureza tão bela, tão grande, aqui no ABC, o que a gente conhece aqui de lugares no ABC preservados, são tão bonitos, e a gente não cuida. Hoje eu fui num lugar do ABC, até para fazer uma filmagem, Floresta da Mata Atlântica, Serra do Mar, lá em Paranapiacaba, sabe? Uma cachoeira de água cristalina, e só existe aquela água que é onde estão as nascentes formadoras da Billings. E só existe aquela água cristalina que você bebe lá, porque tem a floresta em pé. Se a gente, onde tira a floresta, você acaba a biodiversidade. Aí acontece uma coisa que se chama erosão, que a chuva cai, não tem a floresta para segurar, e vai, né, erodindo, aí vai assoreando o rio, tudo, né, até chegar na represa Billings. Então, gente, nós precisamos entender que ou a gente garante o que ainda existe preservado, e existe muita coisa. Sim. Aqui no ABC, as áreas de mananciais das 7 cidades do ABC, nós temos em torno de 60% que estão preservadas. Que é um número grande. Que é muita coisa, né? Sobretudo lá nos contrafortes da Serra do Mar. Agora, nós já perdemos 40% da capacidade de recarga do reservatório. E o que é pior, boa parte do que o reservatório é recarregado é de esgoto. Nós estamos bebendo esgoto tratado, podendo estar bebendo água cristalina. Até para tirar uma dúvida, por causa dessa crise hídrica que teve nos últimos anos... Crise de gestão hídrica. Gestão hídrica, se criou o hábito de olhar a porcentagem de capacidade das represas, dos reservatórios aqui na Grande São Paulo. Vira e mexe, a região do ABC, o Billings, Rio Grande e tudo mais, sempre em bons níveis. Do jeito que você está falando, o que me deu a entender, até para tirar essa dúvida, é que, na verdade, essa capacidade não é uma capacidade real de água. De água, não. Na verdade, tem muito esgoto nessa porcentagem. Sim, é muito esgoto que vai junto, né? Já vai direto, já carrega o esgoto direto, porque vai lá em qualquer curso d'água que tem nessa área que já foi ocupada dos mananciais, que vai o esgoto direto, esgoto de lixo. Entendeu? Então, quando chove, aí aquele esgoto entra diluído. Aí você vê menos do ponto de vista estético, né? Você acha até que tu não está tão poluído. É porque choveu. O braço do Rio Grande agora, ele está com mais de 100% de sua capacidade de reservação, por conta dessas chuvas. Aí o que é que acontece? Quando está chovendo, quando falta água, o governo diz, vamos racionar, uso racional. Passou a chover e disse, acabou o racionamento. Ninguém lembra mais, né? Entendeu? Parece que resolveu o problema. Gente, o uso racional, não só da água, mas de todos os recursos naturais, ele tem que ser diário, permanente. Tá certo? Para que quando falta chuva, quer dizer, você tenha o reservatório com água. Se você estraga porque está chovendo, daqui a pouco para de chover, aí vai voltar água. Eu tive a oportunidade recentemente de ir numa barragem que fica ali na divisa de São Bernardo e Cubatão, onde tem boa parte do Rio Grande, né? A gente até ficou abismado, porque eu nunca tinha ido naquele local, a qualidade da água, pessoas, mesmo sendo proibido nadar naquele local, a gente tentava nadar e tal, não sei o quê, a gente chegou a ver capivaras ali rondando o local e tudo mais, só que você olha aquilo, você nunca imagina qual é a qualidade daquela água. Você acha que a qualquer momento, um dia que a gente foi, estava um calor gigantesco, né, no meio do verão, parecia que você podia chegar lá, vamos aqui nadar, tá tudo certo, tudo tranquilo. Não é bem assim. E é o medo que causa, né? Porque toda vez que
tem obras de saneamento básico aqui na região, que não, vamos começar a tratar direito do esgoto e tudo mais, sempre tem aquele mesmo papo. Queremos que todo mundo volte a nadar na Binix, aquela coisa toda. Mas dá para perceber que assim, provavelmente vou fazer 30 anos esse ano, provavelmente eu não vou nadar na Binix, porque do jeito que está o ritmo de obras e de situação... Você tem 30 anos? Vou fazer 30. Então, quando eu comecei nessa luta, você não era nascido. Sim. Foi em 1984 que eu comecei. E já na época não deveria já ter condições para nadar ali, né? Não, eu comecei por conta da poluição. No Eldorado, em Diadema. Sim. Mas antes da gente do MDV, teve o pessoal da Comissão de Defesa da Bíblia, liderado pelo saudoso Fernando Vitor, lá do Eldorado. Sim. Né? Que compraram essa briga, enfrentaram essa briga em plena ditadura militar, contra o governo militar. Entraram com ação popular, naquela época o autor, se perdesse a causa, pagava as custas judiciais dele e da outra parte. Eles entraram com ação pedindo o fim do bombeamento de esgoto contínuo para dentro da represa. Eles perderam a ação, o perito era militar, o governo era militar, claro que eles iam perder a ação. Tiveram que vender casa, carro, tiveram um prejuízo enorme. Aí eles, e também não teve apoio popular. Sim. Né? Aí eles desanimaram e deixaram para lá. E depois de 84 entrou a gente, do MDV. E só para explicar para a pessoa que não conhece Diadema, o Eldorado fica no extremo sul da cidade, né? Faz divisa ali com São Paulo. É uma área que, antes da emancipação de Diadema, era uma área que existia algumas chácaras, alguns casarões, mas que era uma área de manancial, uma área de preservação. Inclusive, historicamente falando, muitas pessoas passavam o final de semana naquele local para lazer. Por isso que era o Eldorado. E depois da emancipação da cidade, do crescimento maluco que teve Diadema, como todas as cidades que cresceram de forma desorganizada, o bairro foi invadido de forma completa e acabou toda essa história de um bairro que era um bairro de lazer. Poderia até hoje ser um bairro de muito lazer na cidade de Diadema, de preservação ambiental, de cultura ambiental, e que infelizmente acabou se perdendo ao longo do tempo. E que tinha a festa dos nossos navegantes, que era incluída no roteiro turístico do estado de São Paulo, porque a represa era limpa e permitia isso. Sim. Quando chegou a poluição, que foi em 79, né? Nessa época, 69, né? Aí foi quando se mobilizou lá o pessoal, moradores, liderado pelo saudoso Fernando Vitor Araújo Alves, né? Para lutar contra. Aí eles perderam a ação, aí em 78 teve um protesto, né? Que está até no livro que eu e o Contreiras escrevemos, que é o ABC da Luta Ecológica. A capa do livro é aquela foto, pessoal encapuçado, que era a ditadura militar, e não podia aparecer. Um protesto no dia da festa dos navegantes. Aí parou a festa dos navegantes ali. Porque estava impossível de você pescar, nadar, ter contato com a água da represa Bíblia. Quer dizer, os terrenos, as chácaras que tinha, desvalorizaram por conta da poluição da represa. Né? Que ali, como você disse, ali tinha casa de veraneio, de descanso, Roberto Carlos, Roberto Leal, um monte de gente. Né? E por conta, tinha aqueles barcos, entendeu? Era vida. É para ser. Os mananciais é para, primeiro, consumo humano, e depois para atividades náuticas, como era antigamente. Quer dizer, entendeu-se que a atividade náutica não dá voto, quem dá voto é povo, então loteia, vai ocupando, e aí o esgoto a represa passa a ser recarregada com esgoto e com lixo. Isso é uma situação que a gente precisa reverter. Não podemos demorar, porque, a vida é curta, gente. Quer dizer, a vida de um ser humano, eu estou completo agora em junho, 65 anos. Quase a metade da minha vida é em defesa da represa. Teve avanço? Teve, porque quando eu comecei a gente não podia conversar assim. Não tinha esse espaço que tem hoje aqui no jornal. Sim. Não tinha. Na escola, não, nem pensar. Quer dizer, de tanto falar disso e provando, porque tudo que a gente disse a gente provou, então há uma consciência social, né, mais ou menos. Só que o principal inimigo hoje da causa ambiental e, sobretudo, das águas são os governos municipais e estaduais. Exatamente, a gente vai falar mais sobre isso. Dar um abraço para o José Carlos Pires, para o Martim Clementino. O Antônio Carlos Soares está dizendo aqui: boa noite, meus amigos. Carlos Leandro,
era para estar aqui, mas o Leandro estava numa pauta em São Caetano que atrasou, daqui a pouco ele vai estar no próximo RDTV, falando sobre as informações e dizendo que é pura verdade o que o Virgílio está falando, políticos prejudicando o povo para tirar proveito próprio. O Brasil é um país abençoado, mas mal administrado. Também abraço para Elisa Prado, o Antônio Carlos também ali comentando novamente sobre o assunto, e até queria falar sobre isso. Recentemente não, tem cerca de quase 2 anos, começou a obra do ProBinix ali em São Bernardo. Na teoria, é uma obra para, naquela região ali do Alvarenga e tudo mais, tentar resolver essa questão do esgoto que é jogado lá. Muitas casas, por exemplo, não tem nenhum sistema para isso, né? Ou seja, não é só as obras maiores ali nas ruas, de canalização e tudo mais, também tem a questão das casas que precisam ser adaptadas para que não se jogue mais esgoto de qualquer maneira no rio. Você acha que de alguma forma é um passo, mesmo que seja pequeno, mas é um passo importante para que a gente consiga, de algum modo, primeiro parar de jogar esgoto de qualquer jeito na Binix? Hoje a gente tem que remediar. Quer dizer, não dá para recuperar aonde for, hoje é cidade. Tá certo? Então, o que é essa remediação? É você, pelo menos, coletar, transportar e tratar os esgotos. Agora, veja bem, São Bernardo, tem 2/3 do município de São Bernardo é manancial. Sim. E que 1/3 disso já está totalmente destruído. Ou seja, foi tirada a cobertura vegetal, foi lançado esgoto, continua lançando esgoto, lixo. Tem uma época que eu andei de barco, né, para fazer uma entrevista, uma matéria para uma TV, e a gente chegou naquele ponto ali do Alvarenga, do braço do Alvarenga, dentro da represa parecia um cocódromo. Cocódromo. Os toletinhos lá, sabe? Um ao lado do outro. Um mau cheiro infernal. Entendeu? Por quê? Porque foi ocupando e não se preocupou. Porque o político é assim, ocupa, depois a gente vê o que faz. Tá certo? Isso é o político irresponsável, que não tem preocupação nem com os filhos deles. O que aconteceu, por exemplo, no Tietê, em São Paulo, né? Por mais mau cheiro que tivesse, ninguém fez nada para tentar resolver o problema. Não, o Tietê aquilo ali sabe, é um lugar onde se busca dinheiro do povo. Fica tirando e jogando. Tirando e, sabe? Só trocando de lugar. Resíduo. A Política Nacional de Resíduos brasileira é uma das melhores do mundo. É para todos os municípios contratar as cooperativas de catadores, para que ela faça a coleta seletiva de casa em casa, a educação ambiental. Qual é o município do ABC que faz isso? Só 2, São Caetano e Ribeirão Pires, que contratou as cooperativas para fazer esse trabalho. O resto não, joga aí, tá certo? E como é que você vai resolver o problema de resíduo? Porque quem joga qualquer plástico, qualquer coisa na rua, quando a chuva vem, leva para onde? Para o lugar mais baixo. Esse lugar mais baixo é o rio ou a represa. A represa está repleta disso. Por exemplo, ali onde foi represado o Rio Grande, que nasce em Paranapiacaba, em Santa Amaro, para formar a represa, ali tinha 25 metros de fundura, que é o desnível da represa com o rio Tietê. O rio Tietê daqui, 25 metros da represa. A gente está acima da cidade de São Paulo, a represa, e o ABC. Tá certo? Hoje, essa profundidade está 2 metros. Ou seja, tem 23 metros de caca, de lama fecal, lodo fecal lá no fundo da represa. E lixo, tudo que é da natureza. Produtos químicos, tudo que se bombeou da Grande São Paulo para dentro da represa por década. Quer dizer, nós perdemos em quantidade de água, porque a represa diminuiu porque ela foi assoreada. Sim. E o problema é que ela não foi assoreada com terra só, com esgoto. Tudo que foi sedimentando está lá, e nós perdemos em qualidade. A empresa que tinha armazenado, capacidade de armazenar 1 bilhão e 200 milhões de metros cúbicos de água, hoje não armazena 800 milhões. Quer dizer, veja o prejuízo que é você não proteger os mananciais. E essa lei nova de mananciais, que é de 2009, quer dizer, ela trata, a primeira era de proteção dos mananciais. Essa é de proteção e recuperação dos mananciais. Quem é que está recuperando? Mas nem a fiscalização integrada, que a lei garante, não tem até hoje. Não, 2009 até hoje não tem a fiscalização integrada. Entendeu? Então, isso só vai mudar quando a sociedade tomar consciência que isso é um problema dela.
E aí, logicamente, que aí entra o papel forte da educação ambiental, como você mesmo disse. Aqui na região, São Bernardo recentemente aprovou uma lei voltada para isso, ou seja, ainda vai ser implantado na cidade a questão de educação ambiental. Nas outras cidades, pouco se ensina. Eu lembro que na minha época de escola, basicamente a única coisa que a gente aprendeu sobre educação ambiental foi a questão de plantar feijãozinho no algodão. Né? A gente não passou daquilo, né, infelizmente. Mas isso acontece em muitos lugares, mas ninguém tem consciência da importância da coleta seletiva, por que separar plástico, vidro, papel, alumínio, dos demais resíduos, como fazer isso de forma direito. A maioria das cidades não tem ecopontos que realizam de forma clara esse tipo de serviço, ou seja, atrapalha ainda mais. Nas escolas não é ensinado, ou seja, além de você ter a questão política que atrapalha toda a situação, você tem a questão de uma sociedade que não está ainda preparada para, no mínimo, cobrar os políticos sobre a importância da preservação ambiental. Olha, eu soube ontem que eu fiquei estarrecido. O município de São Bernardo do Campo não tem constituído o seu Conselho Municipal do Meio Ambiente, que a lei orgânica lá de 1990 já diz que é para ter. E a Política Nacional de Meio Ambiente diz que o município, para poder ter competência licenciatória, ele obrigatoriamente tem que ter o Conselho Municipal do Meio Ambiente deliberativo. E o município de São Bernardo não tem. É o único município do Grande ABC que não institui o seu Conselho de Meio Ambiente. E o que é pior, o Estado deu competência ao município para licenciar. Quando não pode, porque a lei é clara, né? Tem que ter funcionando regularmente o Conselho Municipal do Meio Ambiente, e que é um dos instrumentos da educação ambiental. Nós temos no Brasil, né, uma das melhores políticas de educação ambiental do mundo, que foi, quando o Fábio Feldman foi deputado, né, esteve deputado, ele regulamentou um dispositivo do artigo 225 da Constituição Federal, que é aquele que trata da educação ambiental. Lá fala da educação ambiental formal e da educação ambiental não formal. A formal é na escola, em todos os níveis de ensino, público e particular. Ver qual é a escola que tem isso na grade, em todas as matérias, em todas as disciplinas, inclusive matemática. Sim. Por quê? Porque matemática? A Organização Mundial da Saúde diz que para você ter qualidade de vida, cada indivíduo precisa morar dentro de 12 metros quadrados de área verde. Isso é matemático. Uma vez eu fui para uma escola conversar, que eu queria conversar com um professor de matemática, a diretora disse, não, mas o professor de matemática não fala de meio ambiente. Ah, não, aí eu dei esse exemplo para ela. Ah, é. Tá certo? O município de São Bernardo, gente, que tem esse enorme, 2/3 de sua área, né, de mananciais, não tem um conselho de meio ambiente, isso é ilegal e é inconstitucional. Tá certo? E o que fazer? Fica só nós ambientalistas que é responsável? Não, cada um de nós tem que assumir para si, porque isso é uma questão de sobrevivência. Ou a gente defende o meio ambiente, para que a gente tenha água limpa, para que o ar que a gente respira seja limpo, né? Para que os alimentos que a gente se alimenta seja limpo, sabe, a água que a gente beba seja água e não esgoto. Por que é água? Não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Vai lá para você ver aqui, a água que você recebe. Tem alguma dessas aí, aí deixa de ser água. Hoje eu bebi água, lá nas nascentes, né, de Paranapiacaba, que forma o reservatório Bigos, onde nasce o reservatório. Lá eu bebi água da cachoeira, da nascente, no meio daquela floresta, aquele perfume da floresta, e o som das águas, sabe? Que a pessoa precisa ir ali para saber o quanto é importante. Vai lá, procura um monitor ambiental. Sim. E vai lá com a tua família, vai conhecer uma trilha, vai conhecer as cachoeiras, vai ver a Mata Atlântica preservada, o quanto os serviços ambientais são importantes para a manutenção do ciclo da água. Uma coisa que eu quero dizer aqui, aproveitar esse programa. O artigo 200 da Constituição do Estado de São Paulo, que é de 89, quantos anos faz? 30. Determina que o município que sofrer restrição por conta de lei estadual, o governo do estado tem que compensar financeiramente esse município, porque ele não pode se estender para os mananciais. Então o município perde receita. E ainda tem que montar equipe para proteger. Até hoje, 30 anos,
que esse dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo, repito, artigo 200 da Constituição do Estado de São Paulo, vai lá e vê, né? Até hoje não foi regulamentado, porque não há pressão. Os prefeitos têm medo de dizer para o governador que ele precisa pagar. O município de Rio Grande da Serra, que é o mais pobre município, que é onde tem as principais nascentes, junto com Santo André e Ribeirão Pires, sabe? Está acabando, porque precisa sobreviver. O município de Santo André, esses municípios aí, Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, eles precisam sobreviver dos recursos naturais que eles têm. E um deles é a produção de água. E produz água para Grande São Paulo. Sim. Aí tem e o governo do estado, quando muito dá uma ambulancinha, sabe? O município precisa saber, ó, colocar na ponta do lápis, ó, o meu município contribui com tantos 1000 metros cúbicos de água por ano para reencher a represa. Isso, o governo do estado tem que me pagar por isso. Que estão chamados serviços ambientais. A Sabesp vem aqui, tira a água que o município produz, que a Sabesp não produz água, quem produz são as florestas em pé, e as nascentes e o ciclo da água, que está no município. Ela tira a água e aí vende para o município e não paga, porque a lei de uso da água diz que quem capta a água e quem deriva a água tem que pagar por metro cúbico captado e derivado. E quem faz isso é a Sabesp. Aí a Sabesp diz, por exemplo, Santo André, o município vai estar entregando aí o Semasa para a Sabesp, porque deve mais de 3 bilhões. Agora, o Santo André, ou Polícia de Santo André, olha lá a Constituição, olha a lei de uso da água, que está dizendo que a Sabesp tem que pagar por metro cúbico que capta no seu território. Santo André tem 54% do seu território que é mananciais produtor de água. Quanto o Santo André produz de água para encher a represa Bines? Faz essa conta e sabe, você está devendo. Quem está devendo é você, não é o município. Acho que a grande pergunta que se faz nesse momento é: será que todo mundo sabe dessa lei? Por exemplo, você citou o Rio Grande da Serra. Lá está tendo um movimento do pessoal das chácaras, das empresas, até dos políticos de Rio Grande da Serra, para tentar conseguir obter verba ou federal ou estadual em relação à produção da água. Agora, será que eles sabem que o artigo 200 ainda não foi regulamentado? Será que eles têm essa noção? Sabe. Então, mas será que eles têm realmente essa noção? Eles têm jurídico. Então, mas... eu até pergunto isso porque eles procuram o governo federal, procuram o governo do estado, procuram a Sabesp, mas acho que em nenhum momento eles procuram no sentido de: peraí, tem uma lei aqui, é só regulamentar. A gente já resolve esse problema rapidinho, não tem muito segredo. Parece que se faz o caminho mais difícil, sendo que o caminho mais fácil está tão bem trilhado, mas parece que ninguém olha, né? Subserviência. Quer dizer, é um preceito constitucional que garante aos municípios produtores de água que o governo do estado, né, faça a compensação financeira para o município sobreviver com as suas florestas em pé produzindo água. Para a população da Grande São Paulo. Sim. Tá certo? Quer dizer, se o governo do estado não regulamentou, gente, entra com mandado de injunção. Mandado de injunção. Quer dizer, garante o direito, mesmo que o governo do estado não tenha regulamentado. Não faz isso, porque é frouxo. Os políticos do ABC são frouxos, são covardes. Porque o bem ambiental que a gente está tratando aqui, a água, é um bem do povo brasileiro. Não é um bem do prefeito nem do governador. O prefeito é um gestor. Ele tem que fazer a boa gestão para que a sociedade tenha esses recursos naturais. E ele não faz a gestão. O subcomitê BIL, Tamanduá TI, que compõe 7 municípios, mais 8 com São Paulo, faz mais de 3 anos que não funciona. Porque o governo do estado não quer que funcione. Prefere conversar com os prefeitos no consórcio. Ah, mas não é o consórcio que faz a gestão dos recursos hídricos e dos mananciais. É o subcomitê BIL Tamanduá TI, que é tripartite, que é 1/3 sociedade civil, 1/3 estado e 1/3 prefeitura. O que acontece? A sociedade civil entra perdendo de 2-1. Porque os prefeitos e o estado se locupletam, eles fazem um acordo no consórcio, entendeu? E aí a sociedade civil não tem acesso ao consórcio. Lá é só o prefeito. Só que o órgão gestor dos mananciais, das águas do ABC, é o subcomitê Bins-Sama da TI. Pra você ter uma ideia, liderado pelos prefeitos do ABC e o governo do estado, na gestão passada, eles tiraram
o caráter deliberativo do subcomitê Binstamando da TI, por mudança do estatuto do comitê do OTT. Só que o subcomitê, ele é deliberativo por lei. Um estatuto não pode mudar uma lei. Quem muda a lei é uma lei. Que, inclusive agora, o Movimento em Defesa da Vida do ABC, do qual eu estou presidente, foi eleito titular no Comitê de Bacia Hidrográfica do OTT e titular no subcomitê Binstamando da TI. Eu vou estar no subcomitê Binstamando da TI de titular, para organizar a sociedade civil e chamar esses prefeitos para dizer, vocês têm esse direito, vamos lutar. Esquece o governo do Estado, que o governo do Estado não quer pagar para os municípios. Sim. Então, prefeitos se alinham com o movimento da sociedade civil, o movimento ambientalista. Eu vou estar tentando fazer essa liderança para a gente dizer e deliberar no subcomitê e no comitê que o Estado pague aos municípios produtores de água. Esperamos que isso finalmente saia do papel, porque a gente já deu para perceber aqui durante a entrevista com o Virgílio de que, na verdade, o que falta é vontade de fazer as coisas, né? Se todo mundo tiver vontade de fazer, tudo sai do papel. E tudo avança, né? A gente sabe que é um trabalho de longo prazo, que não é assim, não vai ter um milagre, mas pelo menos a gente pode tentar avançar de algum modo, e o que a gente espera é que se avance de algum modo. Se não só a presença do Virgílio nessa subcomissão, mas também o que o consórcio possa fazer de melhor forma para tentar avançar em determinados pontos do meio ambiente, principalmente na questão da Bílix e tudo mais, do Rio Grande, o que puder ser avançado vai ser um ótimo para você que está em casa. Até a gente diz aqui, todo o RDTV, compartilhe, curta o vídeo, mas esse aqui é muito importante que todo mundo compartilhe para saber o que realmente está acontecendo e o que se pode fazer dentro da lei para se avançar e não ficar só num papo que tem gente que infelizmente ainda acha que é chato, mas não tem nada de chato. A gente está falando não simplesmente de água, né? A gente não está falando simplesmente do conteúdo que está nesse copo, a gente está falando de vida. Então é bom a gente tomar todos os cuidados possíveis. A gente, infelizmente, já até passou do tempo. Você viu, o papo foi tão bom que a gente até avançou um pouco do tempo que a gente tinha. Eu tenho mais coisa para falar, eu tenho mais. Mas vai voltar mais vezes. O Virgílio, e não só nessa questão da Bílix, do Brasil Grande, ele também está muito ativo na questão do centro logístico, que estão querendo construir lá em Paranapiacaba. Ele vai trazer mais novidades, inclusive semana que vem deve ter mais novidades sobre o assunto. E lógico, a gente já está desde esse assunto há pelo menos 2 anos o RD está vendo, acompanhando de perto, vendo as audiências públicas, acompanhando todo o processo, lógico, vamos continuar e na próxima oportunidade nós vamos trazer o Virgílio novamente para falar do assunto e, lógico, vamos cobrar dos prefeitos respostas sobre tudo isso que foi falado aqui, até para saber deles. E aí, quais serão os próximos passos? Depois, só para concluir, eu vou mandar para vocês o arcabouço jurídico legal que dá o direito aos municípios, à população dos municípios, que os prefeitos precisam buscar esse direito. É um dever do prefeito buscar o direito que é nosso, não é do prefeito. Exato. O prefeito representa o interesse do povo. Então, se a Constituição diz que o povo tem direito, que o município tem direito a receber porque protege os mananciais, o prefeito não pode se negar a isso. Eu vou mandar para vocês saberem até questionar esses prefeitos do ABC. Muito bem. Virgílio Alcides de Farias, advogado ambientalista especializado na área de meio ambiente. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso RDTV, por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para as suas considerações finais. Olha, primeiro eu agradeço muito, né? Porque vocês têm se preocupado com as questões sociais, políticas, ambientais do Grande ABC. E a minha vinda aqui, espero que tenha contribuído para, nesse Dia Mundial da Água, se torne todos os dias. Vamos assumir um compromisso. Ver alguém jogando esgoto, quer dizer, o órgão ambiental não ligando, sabe? Olha, se manifesta. Povo calado é povo. A gente tem que ser cidadão. Cidadão é aquele que tem direito e tem dever. E nós temos direitos e deveres, né? Agora, se a gente não busca, não cumpre os deveres, como é que a gente quer ter direito? Eu quero ter direito à água limpa, meus filhos, meus netos, sabe? As futuras gerações. Só que depende de todos nós. Muito bem, obrigado Virgílio, obrigado a Ingrid. Lembrando que essa entrevista também vai estar disponível no youtube.com/Repórter Diário ainda hoje, também vai ter matéria no repórterdiario.com.br. Como a gente disse aqui, não é só um dia para celebrar as águas, mas um dia para refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa natureza. Lembrando que você também pode nos seguir nas demais redes sociais, Twitter, Instagram, @Repórter Diário. Nos siga aqui no Facebook, se você ainda não curte a nossa página, facebook.com/Repórter Diário. Como eu disse, todas as informações do repórterdiario.com.br.
Voltamos daqui a pouco com a RDTV, a entrevista com o ex-secretário de Obras de Mauá, Júnior Orozco, do PDT, vem falar aqui de toda a movimentação política dentro da cidade, aquela novela interminável na cidade de Mauá. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.